Obrigado. Bom dia a todos. Que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja de cada um. Nazaré, Nazaré. Será que pode vir coisa boa de lá? Vamos ver hoje. Nós estamos hoje lendo o livro de Lucas, desde a ceia e da oferta, e eu também vou ficar no livro de Lucas. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Eu vou ler desde o versículo 16 em diante, e vamos até o 30, Lucas, capítulo 4, versículo 16 até o 30, acompanha comigo. Jesus foi para Nazaré, aonde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, o achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurou a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo achado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilharam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarapta de Sidom. Versículo 27, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Versículo 28, todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até um alto monte sobre a qual a cidade estava edificada, para que de lá pudesse atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Maravilhoso Deus, quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, para poder ouvir da tua palavra. Que o Espírito do Senhor habite nesse lugar, para que nós possamos ouvir da tua palavra, ouvir a tua mensagem sobre as nossas vidas e colocá-las em prática. Obrigado.
por tão grande amor que o Senhor tem para conosco, pela sua imensa misericórdia. Que a sua palavra toque agora os nossos corações. No nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Bom, eu queria falar um pouco sobre o contexto dessa história. Essa história a gente vai ver nos três, no Evangelho Sinótico, tanto em Mateus, Marcos e Lucas. E de uma forma diferente. Então Jesus, ele sai de Cafarnaum, só para a gente situar, a gente está vendo o Cafarnaum, a Galileia, ela ficava ao norte de Israel, tá? E Jesus então, ele sai dessa cidade de Cafarnaum e vai para Nazaré. Nazaré é onde ele cresceu, Nazaré é onde estava o pai e a mãe, é onde Maria fica grávida e tem um ressarcimento. Se lembram de Jesus? Ele sai, os pais na verdade saem dessa cidade e descem até Belém, porque o seu pai nasceu em Belém, e eles vão lá, enfim, fazer um recadastramento, vamos dizer assim. E ali nasce Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vai até o templo, quando ele é pequenininho, no 8º dia, ele é circuncidado, e a gente sabe, que Jesus é o Messias. A gente vê até uma profetisa, Ana, vê um outro que já reconhece que ele é o filho dos magos, enfim, e a gente, Jesus é uma ameaça, e ele passa então a ter que fugir daquele local. Ele vai para o Egito, e depois do Egito, ele volta para a cidade natal, que é lá, em Nazaré. E ele cresce nessa cidade. Então imagina, irmãos, até os 30 anos, Jesus, ele cresce, é uma criança que vai crescendo no meio daquela cidade. Uma cidade simples. E ele convive, conhece um monte de gente ali. E a Bíblia também faz mais um relato que na Páscoa, aos 12 anos, ele desce para Jerusalém, onde está o templo. E até os pais praticamente esquecem ele. E aí, quando eles estão voltando, eles veem, cadê Jesus? E volta. E ele está lá no templo, Mas Jesus cresce em Nazaré. E por volta dos 30 anos, ele vai um pouco mais para cima de Nazaré, e ele fica na região da Galileia, cumprindo a sua missão, falando que ele era o Messias. As Escrituras dizem que ele faz alguns milagres, Você vai ver então em Mateus e Marcos, ele faz alguns milagres, ele expulsa demoniados, alguns demoniados ele faz ali. E nesse momento, que é o que a gente está lendo, ele então sai de Cafarnaum e vai para a cidade aonde ele cresceu, que é Nazaré. É nesse texto aqui que a gente está lendo, tá? E é interessante que algumas coisas eu gostaria de a gente ver alguns detalhes, No versículo 16 ele diz que Jesus foi para Nazaré, de novo, onde havia sido criado, que é o que que é o que vem falando. Num sábado, ele entrou na sinagoga. O que é sinagoga, irmãos? A sinagoga, ela surge depois que os judeus, eles são exilados. Então, vamos tentar contextualizar aqui, tá? Esse livro de Isaías, que é dado para Jesus na sinagoga para ele ler, tá? Que é escrito pelo profeta Isaías, é mais ou menos em torno de 700 anos antes de Cristo, tá? Então o profeta Isaías escreve essas profecias,
E mais ou menos para o ano 500, esse povo, o povo judeu, ele é exilado, tá? Pelo rei Nabucodonosor. Antes existia o templo, lá em Jerusalém, e esse templo é destruído, ok? E aí daí, como o templo é destruído, surgem as sinagogas, que são pequenos lugares, vamos dizer assim, que o povo se reunia para poder estudar, ler as escrituras. Não havia mais o templo, não havia mais lugar onde o povo ia fazer o sacrifício ao Senhor. Então daí que surge a sinagoga. E Jesus, ele vai para essa sinagoga, lá na cidade onde ele cresceu, como era de costume. Então Jesus tinha o costume. Nos próprios outros livros, tanto Mateus e Marcos, ele também ia na sinagoga, lá na cidade de Cafarnaum, lá um pouco mais para cima, na região da Galileia. E Jesus estando lá, deram um rolo, né, para ele ler. E deram o rolo do profeta Isaías, escrito há mais de 700 anos antes de Cristo. E justamente deram o livro de Isaías 61 para ele ler, aonde nós cantamos parte agora, e a gente acabou de ler. Ele abriu o rolo, como se estivesse agora aqui, né, junto na frente. Então Jesus, imagina Jesus lá, entregaram o rolo para ele, e ele começou a ler. Ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restaurar a vista aos cegos, para se pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ainda contextualizando isso, as profecias escritas no livro de Isaías não estava escrevendo a profecia para falar de um futuro que havia chegar a Jesus. Aquelas profecias são para aquele povo. Irmãos, profecias, na grande maioria das profecias, elas são condicionais. A palavra se é uma condição. O se são das condições que determina o então das consequências. Ou seja, nem toda profecia pode acontecer se não houver esse condicionamento. O que Deus profetizou, se o homem não cumprir, pode acontecer ou uma coisa ou outra. Isso é uma determinação do então do homem. Aquelas profecias de Isaías eram para aquele povo. Porém, o povo não cumpriu. Não conseguiu cumprir as profecias de Deus. E é interessante que o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. E nós possamos, e 66 capítulos tem a Bíblia. E nós possamos dividir o livro de Isaías da mesma forma da Bíblia. Velho e Novo Testamento. O livro de Isaías, do capítulo 1 até o versículo 39, ele vai falar do juízo de Deus, do juízo sobre Judá, do juízo sobre as nações e as advertências e as promessas a Judá e Jerusalém. E é justamente os 39 capítulos que nós temos do Velho Testamento. Já do capítulo 40 até
o capítulo 66, a gente vê o consolo de Deus no livro de Isaías, a graça de Deus e a vinda de um Messias. E justamente essa parte que Jesus está lendo, essa segunda parte, que nós possamos dizer do Novo Testamento, no livro de Isaías, se a gente fizer essa divisão. E é interessante que o povo não consegue cumprir as promessas que Isaías escreveu. E há então castigo ao povo. E é interessante que quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente vê esse povo exilado, sofrendo os seus castigos por falta da desobediência, pela desobediência de Deus. O povo de Israel, ele vem sofrendo sempre pela sua desobediência, por adorar outros deuses. A gente vê isso até na divisão das 12 tribos de Israel. A gente vê as 10 tribos do norte, vamos acompanhar comigo, 10 tribos do norte, os pagãos, aonde Jesus então cresce, e a gente vê as duas outras tribos do sul, aonde está Jerusalém, aonde está o templo, aonde está o sumo sacerdote, todo aquele povo. E Jesus então está nesse lugar, nesse momento, nessa reunião, nessa sinagoga, lendo a profecia de Isaías. Irmãos, ninguém conseguiu cumprir as promessas de Deus no livro de Isaías, a não ser o próprio Jesus Cristo. É como você abrisse um armário de guarda-roupa e aquela roupa servisse exatamente, somente para uma pessoa. Jesus abriu o livro de Isaías, o armário, e falou: essa roupa cabe em mim. E assim ele disse que se cumpriu as Escrituras. E ele foi rejeitado. E ele foi duro nas suas palavras, verdadeira. E ainda quiseram matá-lo, tentaram julgá-lo, enfim. E quando a gente começa a pensar sobre esse momento, aonde Jesus está ali, eu fico imaginando o quão triste Jesus deveria estar, porque imagine, irmãos, você crescendo num lugar onde todos te conhecem, e Jesus sendo rejeitado ali. Talvez você já deve ter passado por isso. Eles não conseguiram compreender. Tanto Mateus como Marcos relata os grandes feitos de Jesus, já começando o seu ministério. Porém, isso já repercutia na sua cidade. Mas ainda assim, eles não acreditavam, achavam que aquilo era uma heresia, uma loucura, que o cumprimento daquela lei se dava em Cristo Jesus. E é interessante que ele fala, Isaías continua falando, ele diz assim, e a gente canta inclusive, talvez
muitos talvez não conheçam o que quer dizer e apregoar o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Irmãos, lá em Levítico diz que existe o perdão da dívida, que é o ano do jubileu. Imagina você que vivia com dívida, ou as pessoas, você virava escravo muitas vezes, ou tinha que, às vezes a viúva que tinha só um filho, tinha que dar o seu filho como escravo para pagar as suas dívidas. Você teria que vender as suas terras, você era aprisionado, e existia o ano do perdão, que era depois de 50 anos, existia uma comemoração, enfim, aonde tudo aquilo que você devia era perdoado nesses 50 anos. É bem provável que boa parte da população não conseguia viver duas vezes, passasse por duas vezes nesse ano do jubileu, o ano do perdão, a não ser aquele que nasceu muito perto da comemoração do ano. Então, as leis judaicas tinham o perdão da dívida nesses 50 anos. Isso é o ano aceitável do Senhor. E aí, você era liberto, essa terra era devolvida, a sua dívida era zerada, vamos dizer assim. Era a grande alegria e o grande refrigério para o povo. Você sabe o que é ficar devendo? Sendo oprimido? E Jesus, ele lê isso na profecia de Isaías, como nós lemos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. E é interessante que o Espírito do Senhor estava sobre ele, Isaías estava já lendo, e ele veio para evangelizar quem? Os pobres. É óbvio que Jesus vai vir para os pobres, para o Galileu, para o interior, como diz, para as pessoas simples, para os oprimidos, talvez por aquele povo que estava no norte, Alguns estudiosos, alguns eruditas dizem que lá no norte de Israel, quem coabitava ali eram os gentios, eram os pagãos, era o povo lá das 10 tribos de Israel, das descendências. Alguns estudiosos dizem aí. E Jesus, ele foi coabitar aí, pregar e iniciar lá para o pobre, para a periferia. Porque também não é interesse nenhum, Não há nenhum interesse Jesus iniciar e pregar para Jerusalém. Afinal, ele veio, os médicos precisam de quem? Os doentes precisam do médico. Os sãos não precisam de médico. Jesus disse isso. E foi lá que ele começou a sua pregação. E é interessante que, quando você começa a ver as Escrituras, Jesus foi para esse povo no norte, e parece que ele vai para o sul somente para morrer. Não havia interesse nenhum do sumo sacerdote, dos doutores da lei, terem Jesus em Jerusalém. Mas ainda assim, na sua cidade, onde ele nasceu, onde ele cresceu, ele foi rejeitado. Nazaré, Nazaré. E irmãos, essa história é interessante, essa passagem, das Escrituras,
eu queria trazer para que nós pudéssemos pensar e pudesse como aplicar isso nas nossas vidas no dia de hoje. Você se sente um gentil, um galileu, um pagão? Você talvez estivesse naquela época, você estaria onde? Estaria no norte? Você estaria ouvindo Jesus? Qual que seria o seu compromisso com Cristo naquela época, trazendo para os dias de hoje? Eu não sei se você já sofreu discriminação, não sei se já foi rejeitado. Jesus se sentiu assim. E você e eu temos rejeitado Jesus Cristo? Ele está aqui no nosso meio. A palavra dele é uma palavra viva. A gente tem o privilégio de ter toda a Escritura nas nossas mãos. E o que você tem feito? O que você tem feito? Você tem desprezado Ele? E você que já aceitou Jesus? Qual é o teu compromisso com a palavra dele? Você continua não dando importância? Irmãos, na época, o livro rolo era uma joia preciosa. Poucos tinham acesso às Escrituras. A gente é ingrato, a gente tem coisas, a gente tem a palavra do Senhor aí, de forma tão fácil, e a gente rejeita, a gente não busca, não lê todos os dias, a gente não dá valor como aqueles de Nazaré. Você até pode entender as Escrituras, mas tem dificuldade de aceitar. Você consegue compreender de fato quem era Jesus, o Nazareno? Acompanha comigo Filipenses, o livro que nós estamos estudando, capítulo 2. O que Paulo diz aos irmãos de Filipenses na carta, no capítulo 2, versículo 5 a 11. Que essas palavras estejam no teu e no meu coração. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Pense como Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, como eu, como você, e reconhecendo em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus está na sua glória agora, sentado ao trono. Mas ele veio na terra, ele veio de forma simples, ele veio de forma pobre, e os seus o rejeitaram, não entenderam, e botaram ele numa cruz. Que você possa compreender quem é Jesus na sua vida. Que você e eu possamos dar o devido valor de Jesus. Que o Espírito dele está aqui hoje.
Jesus a todo momento Ele está te chamando, vem pecador, vem pecador, Ele está te chamando, e por que você não vem? Esse homem simples, Maranata, vem Jesus, Jesus vai vir, é porque você não dá o devido valor, como aqueles homens de Nazaré. Afinal, Nazaré pode vir coisa boa de lá? Hein, Natanael? Alô? Vem ver Natanael. E Natanael teve encontro com Jesus. Jesus disse: te vi debaixo da figueira. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Você não viu nada ainda, Natanael. Você vai ver o Filho do Homem descer. E tudo que a gente espera é a segunda vinda de Jesus, para nós morarmos com Ele na eternidade. Amém. Que Deus assim o abençoe. Se você não aceitou Jesus, Ele te chama. Esse homem simples, esse nazareno, que está à destra do Pai agora, reinando, Ele te quer ver na glória. Vem, pecador, vem. Que Deus te abençoe.